Prezados líderes, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição da rúbrica Minuto de Saber. Espaço este em que nós estabelecemos um contacto para, por via desta, termos uma conversa franca, direta, informal, verdadeira e simples. É nosso intuito, por via desta rúbrica Minutos do Saber, criar e reservar um espaço para que este possa ser uma forma de edificação mútua e também de partilharmos as nossas reflexões contínuas, de forma a podermos estimular o vosso crescimento contínuo enquanto líderes, enquanto pessoas que estão em processo de transformação, quer seja na busca do autoconhecimento, quer seja na transformação desse autoconhecimento em forma de saber ser, saber estar, que são atitudes, quer seja antes disso, no estágio anterior, saber identificar que tipo de conhecimentos, habilidades, ferramentas é que devem obter para alavancar enquanto instrumental para o alcance daquele mesmo propósito de vida e por aí em diante. É assim que hoje vamos na nossa edição número 28, após a edição anterior que foi a número 27. Nesta anterior a 27, nós tivemos como tema perder para ganhar. Aqui neste tema anterior, 27, nós quisemos tão somente explicar que um grande vencedor é também um grande perdedor. Isto é, aquele que quer ganhar, que quer vencer, que quer crescer, deve também aprender a cair, a falhar, a errar e a perder. Porque ninguém pode perder, ninguém pode ganhar, senão aprender a cair, depois aprender a levantar-se e depois aprender também, depois de levantar-se, aprender ainda assim a correr com a mesma motivação, até uma motivação superior à anterior que teve da queda, ciente de que vai voltar a cair quantas vezes forem necessárias, até que sempre volte a ter a mesma motivação de levantar e continuar a correr. Temos como tema para o dia 2, que é a nossa edição número 28 da rúbrica Minutos de Saber, o poder da comunicação. Através deste tema, nós pretendemos, ao fim desta conversa, que vocês alcancem 4 principais objetivos de aprendizado. O primeiro é vocês compreenderem quais são os pilares do poder da comunicação que sustenta esta nossa tese. O segundo vai ser compreender o que é um espírito da verdade, ou espírito da verdade, melhor dizendo. O terceiro objetivo é compreenderem o que é comunicação plena. E o quarto e último objetivo deste nosso aprendizado na rúbrica 2 é vocês compreenderem o que é liderança comunicacional. Então, vamos para isso. Primeiro vou dizer o que é que não é poder de comunicação na nossa concepção. Há uma ideia lata, no sentido lato, sentido lato é no senso comum, de que o poder de comunicação é falar bonito, ou falar muito, ou falar rápido, ou falar com austeridade, ou falar termos difíceis ou complexos, ou talvez mais simples, ou falar para convencer. Mas o poder de comunicação, no nosso conceito, na nossa percepção, não é nesta via, não é nesta dimensão, não é nesta abordagem tradicional que nós entendemos que seja o poder da comunicação. Para nós, o poder da comunicação não é na base daquilo que nós falamos ou da forma como falamos, mas é mais do que isso, é no porquê que nós falamos. Qual é a causa que está por detrás daquilo que nós falamos? Então, aí reside o verdadeiro poder da comunicação. Por quê? Porque o poder da comunicação é em que dimensão, em que medida aquilo que nós falamos vai impactar ou vai influenciar a quem nos ouve, e de que forma é que essa pessoa vai se sentir motivada, instigada e conectada com o espírito da verdade que parte de nós para elas, e desta forma elas se sintam inspiradas, motivadas a olharem para aquilo que nós comunicamos como sendo algo útil, por um lado, e também algo relevante para o que eles podem fazer enquanto ação para poderem estar num processo contínuo de transformação. E transformação é movimento. É isso, é serem do ponto A para o ponto B. Então, o que se pretende é impactar, é motivar, é instigar, é fazer as pessoas crescerem, é fazer as pessoas andarem, movimentarem-se e caminharem para a frente. Então, vamos começar a entrar de uma forma mais intrínseca. Na nossa abordagem, na nossa compreensão, na nossa percepção, o poder da comunicação reside em simplesmente e unicamente, principalmente, em falar a verdade. O que nós queremos dizer com falar a verdade? Falar a verdade para nós é viver
a verdade, é andar a verdade, é vestir a verdade, por fim falar a verdade, porque nós só falamos aquilo que nós vivemos, andamos, vestimos, sentimos. Então, o falar que é verbalizar no sentido não de comunicação plena, mas no sentido de verbalização. Mas nós, é verdade, vamos ver que a comunicação plena é muito mais do que verbalizar. Mas aquilo que nós comunicamos na nossa comunicação, ela deve ser o espelho daquilo que nós vivemos, daquilo que nós andamos, daquilo que nós vestimos, daquilo que nós sentimos. Não é? É aquilo que se diz andar a nossa verdade, é vestir a nossa verdade. Então, para nós, o poder da comunicação reside em, primeiro, para nós falarmos a verdade, temos que ser verdadeiros. Então, o poder da comunicação, em nosso entendimento, é estar conectado na sua verdadeira essência, que é a verdade. Em segundo plano, quando nós vestimos ou somos essa verdade, depois passamos a ser os porta-vozes dessa mesma verdade enquanto poder de comunicação, então aí já vai se assegurar que esta comunicação seja um espelho de um alinhamento perfeito entre aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós sentimos. Então, quando há esse alinhamento entre o que nós pensamos, fazemos e sentimos, aí verdadeiramente isto vai gerar novas verdades e depois vão retroalimentar aquela nossa verdade, que é o nosso propósito, que é o nosso ser, que é a nossa essência. Então, assim continuamente vamos andar, produzir, viver, respirar e ser esse elemento de transferência da verdade para conectar as outras pessoas através desse espírito de verdade. Entrando para a questão da comunicação plena, nós devemos compreender que a comunicação é muito mais do que a verbalização. As disciplinas ou as ferramentas, enquanto neurociência e enquanto a programação neurolinguística, ela assegura com que nós, enquanto ouvintes, e nós, enquanto aqueles que recebemos, enquanto percebemos estímulos, sinais e compreendemos aquilo que outras pessoas estão a falar, nós conseguimos perceber se há uma similaridade, se há um alinhamento entre aquilo que a pessoa faz, aquilo que a pessoa fala, e aquilo que a pessoa é ou aquilo que a pessoa faz, por assim dizer. Então é assim, quando nós olhamos para a comunicação, para perceber os estímulos que a pessoa transmite, nós procuramos ver se há uma verdade por detrás dessa comunicação, que vai ser observar se há uma similaridade entre aquilo que a pessoa verbaliza, entre a sua linguagem corporal, entre a sua linguagem facial ou expressão facial e também no que concerne ao seu tom de voz, por assim dizer. Estes elementos todos conjugados, eles corporizam aquilo que nós chamamos de uma comunicação plena. Então, quando nós queremos compreender, perceber o que alguém está a transmitir, devemos em conjunto observar essas 4 dimensões de comunicação para dali compreender se há ou não alinhamento. Se nós estivermos atentos àquilo que a pessoa fala, a sua linguagem corporal, a sua linguagem facial, bem como o seu tom de voz, nós vamos conseguir compreender se há um alinhamento entre essas 4 dimensões e conseguimos facilmente perceber se por detrás daquela pessoa, por detrás daquela comunicador, se há um espírito de verdade ou espírito da verdade por detrás dessa mesma pessoa. Então, isso é o que diz respeito à comunicação plena. Voltando para a questão do espírito da verdade, o espírito da verdade é o espírito que nos reveste, que está por dentro de nós. É, na essência, o que cria a conexão entre o que está depositado no nosso coração e aquilo que nós verbalizamos. É por intermédio desse espírito da verdade que ele vai corporizar na nossa comunicação, a veste que vai estar na nossa comunicação, vai transmitir se nós estamos a falar em respeito, em obediência a uma verdade, ou então estamos a falar revestidos ou em respeito a um espírito da mentira. Se nós estivermos a falar em obediência, a representar ou revestidos ou impelidos por um espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, então aí o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, vai se ativar no espírito do homem, então passa a haver um perfeito alinhamento entre o Espírito da verdade, que é aquele a quem nós servimos, a quem nós nos inspiramos, aquele pelo qual nós andamos, que vai ativar o nosso espírito, de tal forma que haver uma perfeita congruência entre aquilo que é a nossa inspiração superior
versus aquilo que é a nossa percepção em termos de ideologia, isto é, em termos daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos e daquilo que nós sentimos. No que diz respeito à liderança comunicacional, que é uma dimensão, uma abordagem de comunicação que permite com que o líder, enquanto um comunicador ou líder, enquanto usa a comunicação como uma das principais ferramentas de liderança, é de que forma é que ele pode se fazer ou usar a comunicação enquanto uma ferramenta para criar, através da comunicação, um engajamento entre ele e os liderados. Isso vai se verificar, isso vai ocorrer quando o líder também comunica-se ou anda pela verdade. E ele usa a comunicação plena, guiado pela verdade, inspirado pelo espírito da verdade, para criar uma conexão emocional entre o líder e os liderados por via da sua comunicação. Deve ser uma comunicação concisa, assertiva, simples, direta e também pedagógica. Pedagógica por quê? Porque ao fim do dia, o papel principal do líder é desenvolver ou transformar ou impactar ou fazer novos líderes que sejam tão bons ou até superiores a si próprio. Isto é, o bom, quanto melhor, maior consciência o líder tiver, ele vai fazer questão de rodear-se de pessoas tão boas ou superiores a ela. De que forma? Tão simples. É não olhar somente para o CV ou para o currículo, ou não olhar para a externalidade, mas simplesmente procurar nas pessoas a sua verdadeira essência, que é o seu caráter. Então, por fim, os líderes devem procurar rodear-se, procurar conectar-se, procurar conviver com pessoas que tenham o mesmo caráter, os mesmos valores, os mesmos princípios. E quando a pessoa convive, quando o líder convive no ecossistema rodeado de pessoas que tenham like-hearted, como se diz, mesmo coração, mesmo sentimento, mesmos princípios, aí vai se assegurar que haja esta conexão emocional, que é falar de coração para coração, mediante um espírito da verdade que vai sempre mediar as relações interpessoais, bem como as relações entre o líder e o liderado, bem como num plano maior, que é quando o líder alcança um nível de crescimento, maturidade, de impacto, que ele passa a servir uma comunidade muito maior. Então passa aí também, por intermédio do espírito da verdade, a haver essa conexão emocional entre o líder e a comunidade por via da comunicação plena. Essa comunicação plena que é suportada pela verdade e pelo alinhamento entre aquilo que pensamos, aquilo que fazemos e aquilo que sentimos. Espero que tenham gostado, deixem ficar os vossos comentários, o vosso like, subscrevam a nossa página, partilhem com os vossos conhecidos e sugiram também temas que nós possamos refletir e partilhar nas próximas edições do Minutos de Saber. Esta lição encontra-me depositada em nossos arquivos digitais, nossa página Facebook, Antônio Centras Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras LDA, e no nosso aplicativo optimizável para plataformas Android, Elo App. Um abraço de luz e até breve.